Opa! Bom, o capítulo começa com o Shen ajudando Hua Lei a implementar o progresso da nova fábrica e auxiliar o modelo da família Tong de Tongxin a estabelecer canais em Donghai e aperfeiçoar a infraestrutura da base de cinema e televisão. Com isso, um mês passou-se rápido. Em outro lugar, o Shen pensa que Huanbing tem estado ocupada nos últimos dias, mas que ele ainda tem que mimá-la. E ao aproximar da sala de Huanbing, o Shen escuta ela dizendo aos funcionários como eles ainda não descobriram, e ela questiona se aquelas empresas estão falsificando os produtos deles, e um funcionário diz que há muitas, e quando uma é descoberto, aparece outra instantaneamente, e Huanbing pergunta se além do perfume de edição especial Royal, e o funcionário diz que somente o creme para as mãos mais acessível permanece inabalável, e Huanbing pergunta quanto na última semana a empresa sofreu com prejuízo, e o funcionário responde que graças à cópia de baixo preço do Yutou da Huankai, as vendas já caíram quase pela metade até agora, e Huanbing diz que está os dando mais 3 dias para eles identificar as empresas que estão falsificando os produtos deles, e que se eles ainda não conseguirem encontrar as empresas, ela vai responsabilizar cada um deles, mandando eles fazerem as malas e irem embora. E o Shen, fazendo uma brincadeira, finge ser um secretário e diz a ela que o café que ela pediu chegou, e ela se senta e diz a ele que não está com humor para piadas agora, e ele deixa os cafés na mesa dela, e ele pergunta se sério, e que então ele vai se despedir por agora, e o Shen dá um beijo nela. Meia hora depois, o Shen pensa que Meigan, Shen Nu e Xiang, que é o Keren e todas as versões falsificadas da Huankai Fashion são de pequenas empresas das quais ele nunca ouviu falar antes, e com uma busca rápida, a pessoa pode encontrar 2 ou 30 delas, e a escala é um pouco grande demais, e não parece certo, e ele liga para Peng Wei, e o diz que enviou uma lista para Peng, e que use métodos profissionais para investigar, e o Shen pergunta se ele pode dar um resultado até hoje, e Peng diz que o que o senhor o instruiu deve ser feito, não importa o que. Então, um dia após o Shen receber a resposta de Peng, na cidade de Modu, à noite, um homem entra em um táxi e diz para o levar para o aeroporto, e o Shen, como motorista, pergunta se Han Shunwei está com pressa para chegar a Paris, e Han pergunta quem é o motorista, e o Shen pisa com tudo no acelerador, e Han grita caramba. Já em um beco vazio, o Shen desce do carro e coloca Han na parede, e Han pergunta quem exatamente e o que o Shen quer, e o Shen o manda não fazer tantas perguntas, e o apenas o diga do porquê o grande chefe Han, com um patrimônio líquido de várias dezenas de bilhões e o poder de comandar dezenas de empresas, tem um endereço residencial ali, e Han lembra da esposa dele e do filho dele, e ele fica em silêncio, e o Shen diz que o perguntou, mas Han não parece se importar, e o Shen o questiona do porquê não deixar a esposa e o filho que ele não vê há 2 anos o perguntar em vez disso, e Han desesperado diz não, e que ele quer dizer que não os perturbe, e ele diz para eles irem conversar em outro lugar, e após o Shen soltar Han, ele pergunta se o Shen quer fumar, e o Shen responde que não, e Han diz que na verdade, se o Shen pode investigar, ele deveria saber que tudo que sobrou para ele agora é falso, assim como a viagem de hoje à noite para Paris, e na verdade, ele está apenas desempenhando o papel de um grande chefe de empresa sino-francesa, e é tudo apenas uma questão de números, e o Shen diz que é claro que ele sabe, e que também ele sabe que 2 anos atrás a esposa dele o chamou de lixo, e ele ficou tão furioso que saiu de casa, jurando nunca mais voltar, até que pudesse viver uma vida respeitável, mas o Shen diz que não conseguiu descobrir quem aumentou nos bastidores, aquele que transferiu o dinheiro para Han em Paris, e o instruiu a agir como intermediário, arranjando empresas para falsificar a Huankai Fashion, e Han diz que aquela pessoa só o contatou online, e ele nunca o conheceu, e nem sabe como ele é, e o Shen diz que também sabe disso, e Han pergunta então o que ele pode fazer agora, e o Shen diz que só precisa que ele faça 2 coisas, e que ele já concluiu o primeiro passo, e Han perguntou o que ele quer dizer com aquilo, e o Shen diz que ele já perdeu o voo de hoje à noite, e não pode chegar a Paris no horário combinado, e assim que o chefe nos bastidores descobrir, ele naturalmente entrará em contato com ele, então o segundo passo é entregar o telefone a ele, e que ele precisa instalar um programa para realizar o rastreamento reverso, e Han diz que mais, e o Shen diz para ele escutar, e o que ele está fazendo agora é um crime, e que ele está recebendo grandes somas de fundos estrangeiros não identificados, e que se ele for denunciado e investigado, Han diz que ele entende e que ele fará o que o Shen disse. Depois de uma noite, o Shen diz que então é ele que está causando problema nos bastidores, e que ele se meteu discretamente por alguns meses, e agora saiu de novo, e o Shen diz que Jing Huilong, e que já que quer jogar, então o jogo deles continua. Em outro lugar, o Shen pergunta a Hua se eles podem
adicionar mais 2 linhas de produção, e ela diz que a capacidade deles de produção não exige 3 linhas de produção, e ela questiona se o Shen tem um novo plano, e ele diz que sabe que ela quer ter um confronto de verdade com a Huanbing, mas agora a Huankai está sob ataque de um grupo de pequenas empresas, e Hua pergunta do porquê não processá-los por violação, e ele diz que a informação que ele obteve foi por meios ilegais, então não pode ser usada como evidência, e como eles se dividem em várias marcas, é muito difícil conectá-los de forma eficaz, e confiando apenas em um nome de produção ou logo semelhante, Hua simplesmente não ganhará um processo, e além disso, quando o processo judicial estiver em andamento, aqueles produtos falsificados ganharão ainda mais exposição na mídia, o que apenas ampliará a fama, e justamente como uma grande enxurrada de bot, as perdas da Huankai serão ainda maiores. O que é ainda mais problemático é que além das operações regulares, a Huankai tem uma divisão especializada focada na remoção de cicatrizes e ocultação de mancha, entre as quais há até uma versão especial de hemostasia rápida para uso militar, e aquelas operações comerciais que dependem de conexão e história são exatamente o que Huanbing não quer que o público saiba, e Hua diz que se ele não tivesse mencionado, ela não saberia que a empresa da senhorita Li tem uma operação tão ativa naquela área, e então a ideia dele é, e o Shen diz que quer 2 linhas de produção para também falsificar os produtos da Huankai, visando principalmente o mercado de valor baixo, e Hua pergunta se é para travar uma guerra de preço contra eles, e ele responde exatamente, e que se eles venderem por 800, ele vende por 400, se eles venderem por 200, ele vende por 100, se eles ousarem vender por 10, então ele fará promoções dando de graça, e Hua diz esse, e o Shen diz que o mercado de baixo valor é imenso, o que explica por que eles estão agindo de forma tão imprudente, e quando eles conquistarem o mercado, haverá muito tempo e oportunidade para chegar ao mesmo tempo, e Hua diz que é tão bom sentir falta da senhorita Li, mas se aquele é o caso, por que não construir linhas de produção diretamente na Huankai? E ele diz que a Huankai segue uma rota de alto padrão, e usar aquele tipo de produto para capturar o mercado de baixo padrão afetaria o posicionamento de produtos da Huankai, sendo contraprodutivo, e como a linha de produção precisa ser montada fora da Huankai, a única opção é a Yubei, e tecnicamente é uma empresa diferente, mas na realidade não é muito diferente, e ele pede por favor que ela não pense que está ajudando apenas a Huankai, e ele manda ela se lembrar que aquele enorme mercado é exatamente o que ela procura, e ela vermelha diz o Shen. Já na casa da Hua, Bei diz que eles estão de volta, e ela pensa que com a orientação da irmã Rong, hoje ela definitivamente deve ter algo com o Shen, e Bei começa a imaginar, e ela pergunta ao Shen se ele gostou daquela roupa, e nessa imaginação, o Shen diz a ela que na verdade desde a primeira vez que ele a viu, e ela pergunta o que, e ele louco por ela diz do porquê ele simplesmente não deixa o que está destinado a acontecer, e Bei diz o Shen, e Hua diz que a felicidade da irmãzinha dela está confiada ao Shen. De volta à realidade, Bei diz que de jeito nenhum, e que a irmã mais velha dela ainda está ali, e Hua e o Shen não entendem nada, e Hua diz que vai cozinhar primeiro, e o Shen diz que vai ajudar ela, e Bei vermelha grita que eles, e Hua diz para o Shen ir fazer companhia a Bei, e que ela ficará muito feliz, e o Shen fica com Bei na sala. Já na mesa, Hua diz que já chega por hoje, e que o Shen precisa descansar um pouco, e que eles vão se encontrar na fábrica amanhã, e em relação à nova linha de produção, Hua diz que a irmã dela e ela cooperarão plenamente com ele. Já no estacionamento, o Shen pensa que assim que ele voltar, ele rascunhará uma nova proposta de produto, e que não deve ser um problema, e um homem encapuzado está indo em direção ao Shen, e na hora que ele passa do lado de Shen, ele tem explosivos no corpo, e o Shen se pergunta se é explosivo, e o homem encapuzado se explode ao lado de Shen, e o Shen acaba ficando no chão, e uma pessoa aparece na frente dele, e o Shen quase desmaiando, ele escuta a pessoa dizer que daquela vez é apenas um aviso. 2 horas depois, o Shen recobra a consciência e ele está no hospital, e Huanbing pergunta ao policial Zhang o que ele disse e se o criminoso morto era apenas o admirador PVG de Hua Lei, e o policial diz que sim, e parece que depois de descobrir que o Shen e Hua Lei estavam se aproximando, ele se desespera e decidiu arrastar o Shen com ele, e que pelo menos até agora as evidências parecem indicar exatamente que, e Huanbing nota que o Shen acordou, e bem em choro grita o Shen, e Hua pede desculpa e que é tudo culpa dela, e o policial diz que hoje é
tarde demais e que é para o Shen descansar primeiro, e quando ele se recuperar, o policial pede que, por favor, que o Shen vá à delegacia para prestar o depoimento dele, e o Shen diz que é entendido e pede desculpa por incomodá-lo, e o policial diz que o Shen é um garoto que com certeza tem sorte no amor e que só não seja acusado de bigamia, e o Shen dá uma risada, e enquanto o policial está saindo, Lei Shay entra entrando chamando por o Shen, e ele diz que está tão feliz que o Shen esteja bem, e quando ele soube do que aconteceu, ele ficou muito preocupado, e o Shen agradece Lei Shen pela preocupação, e ele diz que está muito bem, e Lei Shen falando baixinho, diz que bom saber disso, e ele pergunta se o Shen sabia que Lei Yu também sofreu um acidente, e o Shen pergunta o que, e Lei Shen diz que Lei Yu sofreu um acidente e parece ter ficado meio paralisado, e que o velho diz para voltar correndo para casa, dizendo que há um assunto importante para discutir, e o Shen fica em silêncio, e Lei Shen diz que estava prestes a voltar para casa, mas aí ele ouviu que o Shen também sofreu um acidente, e Lei pergunta se ele não é estranho, e o Shen diz que ele está bem ali, e que é para Lei voltar correndo para casa, pois é lá que está o grande problema, e Lei diz que tudo bem, e que ele está aliviado que o Shen esteja bem, e que eles então vão manter contato se houver alguma novidade, e o Shen diz a Lei que quando ele voltar é para ele ter muito cuidado, e Lei diz para o Shen ficar tranquilo, e que ele sabe o que está acontecendo, e Huambing diz querido, e que ela cuidará dele pelas próximas 24 horas, e o Shen diz que ela está exagerando, e que ele está bem, e com a empresa dela tão ocupada ultimamente, se ela ficar ali, ele pergunta o que acontecerá com os negócios, e Huambing diz que mais, e que ele quase foi explodido em pedaço, e que se algo acontecesse com ele, e Bei diz que ela também pode fazer aquilo, e Hua diz que é tudo culpa dela, e que deixa que ela cuide de o Shen então, e o Shen diz querida, e que ela está muito nervosa, e Huambing diz que o Shen, e que ele deve estar tão atordoado com a explosão, que se outro seguidor de Hua Lei se autodestruir agora, ele estará quase acabado, e o Shen diz querida, e pergunta se ela não acredita que ele está bem, então é para ela verificar ela mesma se ele está mesmo bem ou não, e o Shen tira a agulha, e na hora que ele começa a se levantar, Huambing diz ei, e que ele não, e Bei diz o Shen, e ele diz que está muito bem, e ele até se levantou, e se ela ainda não acredita nele, porque elas não saem e esperam 2 horas primeiro, e Huambing diz meu Deus, e como ele consegue fazer aquilo num momento como aquele, e o Shen puxa Huambing, e ele sussurra dizendo que sabe que ela se importa com ele, e que ele sente o mesmo, e ele diz que sentiu muita falta dela nos últimos dias, e que se não fosse pelos problemas da empresa dela, ele realmente os teria mandado para fora, e Huambing o chama de fala mansa, e a enfermeira diz ao paciente que por favor descanse, e que o tempo de visitas acabou, e os familiares por favor saiam imediatamente, e Huambing diz tudo bem, e que elas vão fazer o que ele diz, e ela manda ele ter cuidado, e que ela voltará a ver ele amanhã, e Bei chorando diz que a primeira coisa que ela vai fazer é o ver amanhã também, e Hua diz que ela vai participar também, e que ele precisa descansar, e o Shen diz para todos ficarem tranquilos. Um pouco mais tarde, o Shen se pergunta se será que são apenas coincidência, e nessa hora o celular de Shen toca, e o Shen diz a Xiangzi que faz muito tempo que eles não se vê, e ela diz ao Shen que a deixe contar uma coisa, e que Xiao Hui sofreu um acidente e está no hospital, e que ela ouviu dizer que é bem sério, e ele pergunta o que, e se Zhen Shao também sofreu um acidente, e Xiangzi diz que espere 1 minuto, e que a deixe ver, e ela pergunta se ele também está no hospital, e ela pergunta o que está acontecendo com ele, e que levante e a deixe ver, e o Shen diz que não é nada, e é só um pequeno problema, e o Shen em pensamento se pergunta se ele, Lei Yu e Bao Zhenhui estão sofrendo acidentes, e quanto mais ele pensa naquilo, mais parece, e o Shen diz a ela que ele tem algo muito importante que ele precisa investigar imediatamente, e que ele a contará depois, e ela diz tudo bem, e que ela vai esperar por ele. Em outro lugar, a pequena Alteza diz que desde que ela se infiltrou na Banana Company na última vez, Piao Liang está voltando atrás dela, e ela mal consegue apagar todos os rastreamentos online dela, então é melhor manter um perfil discreto hoje em dia, e ela diz que aquele jogo maldito é tão chato, e que eles afirmaram que é um jogo que rejeita mecânicas ineficazes de pagar para ganhar, onde pode se divertir sem gastar um centavo, e ela toda desanimada diz que está morrendo de riso, e que ela realmente achou que a empresa de Jing Huilong poderia inventar algo diferente, e nessa hora ela se pergunta o que é aquilo, e mesmo que ela tenha ficado esperando o back-end daquele
maldito jogo por tanto tempo, ela realmente conseguiu encontrar aquilo e que o Shen definitivamente vai se interessar. E no quarto de Shen, o celular dele toca novamente e a pequena Alteza diz a ele para conferir rapidamente o que ela enviou e ele diz ó, e ele começa a verificar as coisas que a pequena Alteza mandou e ele pensa que ótimo e que aquilo é exatamente o que ele precisava. No dia seguinte, em outro lugar, um homem em cima do prédio está com uma sniper e o homem está usando um dispositivo e o Shen diz que a velocidade do vento é 37, mas já que o homem está apenas atuando, se a medição é precisa ou não e qual é o ponto, e o homem pergunta quem está ali e o Shen diz que não importa quem ele seja e que eles vão discutir o trabalho dele hoje e que o empregador dele pagou 100 mil para disparar uma bala falsa e o Shen diz que paga 1 milhão para ele não disparar e o Shen pergunta que tal aquilo e o homem fica em silêncio e o Shen pergunta se ele não está convencido e que olhe e que ali está 1 milhão e o homem fica irritado e a bolsa com dinheiro se abre ali e o Shen pergunta como é e se ele não vai contar e o homem diz que não acredita que é verdade e o Shen diz dinheiro recolhido e tira uma foto, faça um recibo e de qualquer forma o homem nem mostrou o rosto e o homem sai dali dizendo que o Shen pode o encontrar sem nem perguntar e aquilo é praticamente o mesmo que mostrar o rosto e que o Shen é o chefe, então ele dá as vozes e o homem dá tchau e o Shen enquanto usa o binóculo ele pensa que graças à pequena Alteza que encontrou rastros da comunicação dele pelo jogo e que aquilo é estranho e que o roteiro foi alterado por ele e Jing Huilong e o Shen pensa que não e que para ser mais preciso é o operador atrás dele e a seguir eles devem se encontrar. Em outro lugar, uma mulher enquanto tira o salto, ela diz que nunca esperou que caras do submundo doméstico pudessem ser tão insuficientes e que o plano foi forçado a uma reformulação de última hora, fazendo tal ato na frente do primo dela. E que droga! E o Shen pergunta o plano e se ela quer dizer aquele onde apesar de Jing Huilong ter levado um tiro, o destino salvou. E o Shen pergunta do porquê a bala não conseguiu perfurar o colete à prova de balas. E a mulher liga a luz e o nome dela é Jing Yingzi, prima distante de Jing Huilong. E ela pergunta quem é ele e por que ele está na casa dela. E o Shen diz que ela ouviu o que ele disse e ele questiona se ele não deveria precisar repetir. E ela diz que não há necessidade. E ele diz à prima Jing Yingzi que mesmo sem a peça que ela dirigiu, a empresa do primo dela ainda não lançou novos produtos. E ele vê que a agitação está bem alta e ela pergunta se zumbido e que inútil sem resultados. E que se o investimento não atende às expectativas, não significa nada. E que líderes empresariais, por vários motivos, têm inimigos e são respeitados, e isso por si só é uma prova das habilidades deles, mas se eles não conseguem prevenir ou detectar os movimentos do oponente, aquilo é um sinal de incompetência. Na verdade, como líder, é praticamente uma negligência como dever, e o Shen diz que somente as histórias contadas por quem consegue controlar acidentes e risco podem atrair mais capital, e ele pergunta se é isso que significa, e ela diz exatamente, e devido aos fracassos anteriores de Jing Huilong, e desta vez ele precisa contar com uma história convincente sobre a habilidade, e o Shen diz que então foi por isso que Jing Huilong mudou o tom dele, de força bruta para estratégia, e que ele estava se perguntando quem estava mexendo os padrões dos bastidores, e além de copiar Huang Kai, ele também se aventurou na indústria de jogos, e iniciou o projeto do aplicativo Todos Hoje, e o Shen chama ela de prima, e que se as ambições dela são enormes, e ela diz que eles não se conhecem de verdade, e nem são parentes, só que ele já a chamou de prima 2 vezes, e ela pede por favor que não use mais aquele título para se dirigir a ela, e o Shen pergunta o que, e se será que aquele título primo tem algum outro significado oculto, e ele vai até ela e coloca ela na parede, e pergunta se a razão pela qual ela não deixa os outros chamarem de prima é porque ela quer que apenas as pessoas especiais façam aquilo, e ele diz que para alguém como ela tem aquele tipo de sorte, e ela vermelha diz que ele não sabe de nada, e que Jing Huilong é capaz de fazer qualquer coisa por amor, mesmo que o mundo se desmoronasse, a competência permaneceria, e que ele é verdadeiramente uma alma pura, e aquele tipo de amor louco e consumidor não é algo que pessoas comuns possuem, e o Shen pergunta se então ela realmente vê aquela pessoa dessa forma, e ela diz que é por isso que ele simplesmente não entende, e que ela se lembra do ensino fundamental, e certa tarde ela estava tomando banho, e o Jing Huilong acidentalmente entrou, e pelo jeito que ele a olhou, ela simplesmente sabia que ele gostava dela, e o Shen pergunta se ela simplesmente sabia que ele gostava dela por isso, e ela diz que ele simplesmente
simplesmente não entende e que o irmão Huilong gosta dela, mas ele tem que suprimir os sentimentos dele, e é por isso que o torna verdadeiramente admirável. E o Shen fica em silêncio e ela diz que para apoiar Huilong, ela estudou bastante e se formou na escola de negócio de Harvard e voltou correndo o mais rápido possível, só para ajudá-lo a construir a carreira dele. Mas enquanto ela estava fora, Huilong foi forçada a se envolver com Li Huanbing, e o Shen pergunta se então o plano dela era trabalhar em todos aqueles projetos, torná-los bem-sucedidos e garantir que Jing Huilong nunca pudesse abandonar, ficando com ela até os fins dos tempos. E ela diz que ele, e o Shen diz que infantil, e ele pergunta se ela ainda sabe que tipo de pessoa é o Jing Huilong, e parece que ela não o entende tão bem quanto ele. E ela pergunta se ele acha que pode mudar a ideia dela com apenas algumas palavras, e ele diz que parece que a família dela está encobrindo muito bem o passado sangrento dos ancestrais deles, e já que ela não sabe, o deixa dar uma aula de história gratuita, e que o avô de Jing Huilong usou o pretexto de que a família nobre veria a homossexualidade como uma vergonha, separando os amantes à força, e ele chegou ao ponto de ferir gravemente os próprios parentes, levando-os à morte. E ele pergunta como é a sensação de ouvir que o avô de Jing Huilong uma vez empunhou uma faca por causa de um romance do mesmo sexo, e se ela ainda acha que ele está inventando isso, e ela fica em silêncio, e ele pede para ela responder, e que então diga se ela e Jing Huilong realmente ficassem juntos, o velho mataria ou o próprio neto, ou ele viria atrás dela, e sem um noivado de Jing Huilong com Huanbing na época, se ela realmente acha que ela ainda estaria viva hoje. E ela empurra ele e diz que agora entende, e que ele está ali para ameaçar ela, e ele diz que não está ameaçando, e que ele está ali para fazer um acordo. E os conceitos do projeto são bastante avançados, especialmente o aplicativo Todos, baseado no grande modelo de seguro, e as sessões Aposentadoria para Todos e Saúde para Todos são muito inovadoras. E enquanto o Shen está indo embora, ele diz que quer que ela compartilhe os dados do aplicativo Todos com ele, e ela pergunta se então é uma ameaça, e ela não tem escolha, e ele diz que como parte do acordo deles, ele não vai incomodar ela por um tempo, e ele pergunta que tal, e ela diz multar, e ele diz é claro, e para ser justo, ela é livre para continuar tentando perseguir, e que ele estará esperando o próximo movimento dela, e ela diz para ele não se arrepender, e ele diz para ela não se preocupar, e que ele nunca se arrepende das decisões dele, e além disso, comparado ao primo dela, ela é muito mais talentosa, e ele odeia ver ela sendo arrastada para baixo, e ele acena se despedindo dela, e ela apenas cerra os punhos. No dia seguinte, o Shen verifica o celular e Peng manda várias mensagens para ele e diz que a famosa transmissora de Di revela entre lágrimas que o pai do filho desapareceu. E como base em pistas, internautas descobriram que o pai da criança é Shen Yu, que viralizou online há 2 meses por escrever uma música popular e depois desapareceu misteriosamente. E internautas começam a denunciar Shen Yu em massa online e alguns até começaram a xingá-lo e descobriram que ele parece ser o namorado de Li Huanbing, o Shen, e Peng diz a ele para conferir as pesquisas em alta rapidamente, e a famosa extremidade está procurando o pai do filho dela, e internautas investigaram e acreditam que o pai seja Shen Yu, que viralizou há 2 meses com a música antes de desaparecer, e agora as pessoas o denunciam suspeitando que ele seja na verdade o namorado de Li Huanbing, e esse é ele, e o Shen pergunta a Peng o que é isso, e ele se pergunta se será que uma mera fofoca como aquela afetaria a base do filme, e mesmo que seja sobre a vida pessoal dele, não deveria ser grande problema, e ele diz que são só boatos e que ignore. Então nessa hora o celular dele toca e ele atende, e ele pergunta a Menglan o que houve, e ela diz ao Shen que a empresa de Jing Huilong está oferecendo ao pai dela um alto preço por uma colaboração, pedindo que ela escreva uma música tema para eles, mas ela sabe que ele e Jing Huilong estão em um desafio, e ela pede para ele ajudar ela a encontrar uma maneira de fazer o pai dela recusar, e o Shen lembra da prima perguntando o que, e se ele tem certeza de que não vai se arrepender daquilo, e ele pergunta se a prima se então o ataque dela já começou, mas jogar dinheiro naquele tipo de problema não o incomoda, e ele diz a Menglan que tudo bem e que escreva a música, e o celular dele começa a tocar de novo, e ele diz a Menglan que não pense demais e que ele precisa atender aquela ligação, e ela diz certo, e o Shen atende o chefe Mao e pergunta o que está acontecendo, e Mao diz a ele que o projeto da base do filme estava funcionando bem, mas hoje as autoridades da cidade de repente ordenaram a suspensão, e ele diz que entende, e ele vai
ver os detalhes e entrar em contato com ele, e o celular dele começa a tocar de novo, e o Shen se pergunta se tio, e que isso vai ser grande, e Lima Oren diz ao Shen que ele acabou de ser chamado pelas autoridades de alto nível, e eles suspeitam que ele possa ser um espião americano, e o Shen diz que é tudo bobagem, e que não se preocupe que ele vai explicar tudo em breve, e o Shen pensa que então é isso, e que é a prima, e que a verdadeira ação já estava ali há um tempo, e enquanto ele está ocupado provando a inocência, ela planeja lançar um ataque em grande escala contra Huan Bin e todos associados a ele. Isso diz o marido, e que ele é incrível demais, e o Shen diz que a disse para não o tratar como um paciente, e ela diz que quando ouviu que ele se feriu uma explosão, ela pensou, e o Shen a vira na cama e pergunta se ela está o tratando como paciente, e então é hora do castigo, e Su cheio de prazer gritando o marido, e o Shen pergunta se ela admite o erro dela, e ela pede desculpa, e o Shen manda ela o chamar de mestre, e ela diz: mestre, me desculpe. Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular e puderem hypar o vídeo, eu vou estar agradecendo muito. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.